we want to begin with the question, why expositional preaching? Queremos começar com a pergunta, por que pregação expositiva? Sometimes I'll hear people in the States say that they are called to preach. Eu ouço pessoas nos Estados Unidos dizendo que são chamados a pregar. And they hang on to that idea, called to preach, E eles se apegam a essa expressão, chamados a pregar. as if it's a divine license for them to talk. Como se isso fosse uma autorização divina para eles simplesmente falarem. And sometimes when it's a younger person around me who will say something like that, E quando é uma pessoa jovem que me diz isso, I'll try to gently remind them, actually, they're not called to preach. e eu gentilmente vou procurar relembrar esse jovem que ele não é chamado a pregar. They're called to preach God's word. Ele é chamado a pregar a palavra de Deus. If they're called, it's not their own words they're to preach, but God's word. Se ele é chamado para pregar a palavra de Deus e não a sua própria palavra. Expositional preaching is our attempt to bring God's word to God's people. A pregação expositiva é a nossa tentativa de trazer a palavra de Deus ao povo de Deus. It has the conviction behind it that what people need more than anything else Por trás dessa pregação existe a convicção de que o que as pessoas mais precisam is to hear from God. é ouvir de Deus. And so we give ourselves to study God's word, Então nós nos entregamos à tarefa de estudar a palavra de Deus. and when we're looking at a particular passage, E quando estamos enfocando uma passagem to específica, have the point of that passage be the point of our message. temos o ponto central daquela passagem sendo o ponto central da nossa mensagem. If you turn to Ezekiel chapter 37, Abre em Ezequiel 37. we see this very famous vision here, Nós temos aquela visão tão famosa nesse texto. the vision of the valley of the dry bones. A visão do vale dos ossos secos. And what we see in this vision is that life comes by the word of God. E o que nós vemos nessa visão é que a vida vem pela palavra de Deus. You see in the first 10 verses this vision is given, Nos primeiros 10 versículos a visão é dada. and then in verse 11 God interprets this vision for Ezekiel. E no versículo 11 Deus interpreta essa visão para Ezequiel. He says these bones stand for the whole house of Israel, who says in verse 11, our hope is gone. Ele diz, filho do homem, estes são os todos da casa de Israel, eis que eles dizem que a esperança foi embora. Now, are we all familiar with this vision? Raise your hand if you're familiar with this vision. Nós todos somos familiarizados com esse texto. Se você conhece esse texto, acostumado com ele, levante a mão para eu ver. Okay. So I won't take our time to read it right now. Então eu não vou tomar tempo para lê-lo. It's a wonderful vision to preach to your people. É uma visão maravilhosa para pregar ao povo. It helps them understand what God is doing in the preaching of His Word. Ajuda que eles entendam o que Deus está querendo fazer ao pregar a sua palavra, ao proclamar a sua palavra. Again, look at verse 11. Olhe para o versículo 11 mais uma vez. You see, the house of Israel says, our hope is gone. A casa de Israel diz, pereceu a nossa esperança. So their own hopelessness and despair are before God. Então a desesperança, o desespero deles está diante de Deus. The nation of Israel is in exile in Babylon because of their sin. A nação de Israel está no exílio por causa do seu pecado. And so here in this vision, Então nesta visão, Ezekiel represents this hopelessness and despair as these bones, these dead skeletons. Ezequiel representa esse desespero, essa desesperança com esses ossos que estão ali espalhados. And God's answer to the people, E a resposta de Deus a esse povo, to these dry bones which represented them, a esses ossos secos que os representam, is right there in verse 14. encontra-se no versículo 14. I will put my spirit in you and you will live. Porei em vós o meu espírito e vivereis. And so friends, here's the point to notice. Então, nós temos que destacar este ponto. How does he do this? Como é que Deus faz isso? By his word. Através da sua palavra. In this vision, he doesn't do what we would do if we were trying to author a credible vision. Ele não faz nessa visão o que nós faríamos se quiséssemos dar autoridade a uma visão. We would make the army live first and then preach to it. Nós primeiro ressuscitaríamos o exército, depois pregaríamos a ele. But that's not what God does in this vision. Mas não é o que Deus faz nessa visão.
No, he has Ezekiel speak to this army while it's just a pile of bones. Ele faz com que Ezequiel pregue a esse exército enquanto não passa de uma pilha de ossos And secos. while God's word comes to them, E quando a palavra de Deus vem a eles, while they are dead, enquanto eles estão mortos, as his word à comes, medida que vem a palavra dele, they come to life. eles são revivificados. Friends, what a moving picture of the power of preaching. Que quadro mais lindo, mais poderoso do poder da pregação da palavra. Remember earlier in Ezekiel, God had called Ezekiel to preach to a people who wouldn't listen. Lembre-se que antes, no livro de Ezequiel, na profecia, Deus o havia chamado para pregar a um povo que não queria ouvir. But just as God at the beginning had spoken into the void and created all there is by his word, Mas assim como Deus havia pregado ao vazio a sua palavra antes do mundo vir à existência, so God told Ezekiel here to speak to these dry bones. aqui Deus diz para Ezequiel falar a esses ossos secos. Life came by breath. Então a vida veio pelo sopro. The Spirit traveled through speech. O Espírito passou através da fala, vamos dizer assim. And that word of God E aquela palavra de Deus gave life. outorgou vida. You see the close connection between life and breath and spirit and word. Nós vemos aqui a conexão bem íntima entre vida e sopro, espírito e palavra. It reminds me of that event in Mark's Gospel, Mark chapter 7, Me lembra daquele evento em Marcos capítulo 7, where some people brought to Jesus a deaf man, quando as pessoas trouxeram um surdo a Jesus. and Jesus looked up to heaven, E Jesus olhou para os céus and with a deep sigh, e com um suspiro muito profundo, he said to the deaf man, ele disse ao surdo: "Be opened." abre-te. And the man's ears were opened. E os ouvidos daquele homem abriram-se. Jesus spoke to a deaf man, Jesus falou a um surdo. and life came back into his ears. E a vida voltou a existir nos seus ouvidos. Brothers, that's what we're called to do every Sunday when we preach. Queridos, é isso que nós somos chamados a fazer a cada domingo que pregamos. We're called to bring God's word, Nós somos chamados a trazer a palavra de Deus. because by God's word he brings life. Porque pela palavra de Deus ele traz vida. In the ministry of Jesus, we see him calling his people out to himself. No ministério de Jesus, Jesus chama as pessoas a si. In just the way Ezekiel prophesied. Da mesma forma que Ezequiel profetizou. Look back at the chapter right before this, Ezekiel 36. Olhe para o capítulo 36 de Ezequiel um momento. Read verses 26 and 27. Versículos 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. And supremely, of course, this word of God has come to us in Christ. E é claro que de uma forma suprema a palavra de Deus veio a nós na pessoa de Cristo. It is in Christ that the word of God has fully and finally come to us. É na pessoa de Cristo que a palavra de Deus veio para nós completa e finalmente. Have you ever noticed how in Jesus' ministry he was committed to teaching God's word? Você já reparou como no ministério de Jesus o compromisso dele era ensinar a palavra de Deus? Look over at Mark chapter 1, Olhe para Marcos capítulo 1, verse 38. versículo 38. It was the day when Jesus had healed many people. Num dia em que Jesus havia curado a muitos. He got up the next morning Na manhã seguinte ele se levanta and left that town. e sai daquela cidade. Simon Peter goes out to look for him to let him know there are many people who are looking for him already early in the morning. E Simão o procura para dizer que já havia bastante gente atrás dele logo cedo. Mark 1:37. Marcos 1:37. Everyone is looking for you, he says. Todos te buscam, diz Pedro. And then look at how Jesus replies. Agora veja a resposta de Jesus no versículo 38. Let us go somewhere else to the nearby villages so I can preach there also. That is why I have come. Vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Now, if you keep reading in Mark's gospel, you see that Jesus
knew that he had come fundamentally to lay down his life as a ransom for many. Se continuarmos a ler o livro de Marcos, nós vamos ver que Jesus estava consciente de que ele havia vindo para dar a sua vida como redenção por muitos. But in order for that sacrifice to be understood, Mas para que esse sacrifício fosse entendido, Jesus first had to teach. primeiro Jesus tinha que ensinar. And this is what God has always done, really, if you look throughout the Bible. E é isso que Deus fez através da história, se você olhar para a Bíblia. God acts and God interprets. Deus age e Deus interpreta. He doesn't only speak, Ele não apenas fala, he acts, ele age, but then he doesn't let the acts sit mutely by themselves. mas ele não permite que o ato fique ali mudo por si só. He interprets what he's done. Ele interpreta o que ele acaba de He fazer. explains to us what it means. Ele explica para nós o que isso significa. So in the Exodus, he promised that he would deliver his people. Então, em Êxodo, ele promete libertar o seu povo. But he didn't just deliver his people. Mas ele não apenas liberta o seu povo. He told them that he would deliver them. Ele disse ao seu povo que o libertaria. He told Pharaoh he would deliver them. Ele disse a Faraó que libertaria o seu povo. And then he delivered them. E aí ele o libertou. And then he explained to them what it meant that he delivered them. E aí ele explica para o seu povo o significado dessa libertação. Speaking is what God does. Falar é o que Deus faz. You understand the importance of words in relationships. Você reconhece a importância de palavras nos If relacionamentos. God would have a relationship with us, he must speak to us. Se Deus quer ter um relacionamento conosco, ele tem que falar If conosco. he doesn't reveal himself to us, we would never know him. Se ele não se revelasse a nós, jamais o conheceríamos. Now, in theology in the 20th century, Em teologia, no século XX, in Europe, na Europa, there were some theologians who disparaged the importance of words, of propositional revelation. houve teólogos que minimizaram o significado das palavras na revelação. They talked about the importance of experiencing God, Eles falaram sobre a importância de se experimentar a of Deus, seeing his great acts of salvation. de vermos os seus grandes atos de salvação, But they would not want to call the Bible the Word of God. mas não queriam chamar a Bíblia de palavra de Deus. They would say it contains the Word of God. Eles diziam que continha a palavra de Deus. They would use phrases like, through the Bible we can encounter the Word of God. Eles usavam frases do tipo, através da Bíblia nós podemos encontrar a palavra de Deus. But they wouldn't want to call the Bible the Word of God. Mas eles não queriam chamar a Bíblia de palavra de Deus. And they would mock such an idea, saying it was a paper pope. E eles desprezavam essa ideia, dizendo que isso era invenção. Those ideas are false. Essas ideias são falsas, They're wrong. são erradas, They're not in line with what the Bible teaches. não estão alinhadas com o que a Bíblia And they ensina don't even make sense. e não fazem o mínimo sentido. To pit the personal against the propositional is ridiculous. Colocar o pessoal contra o proposicional é ridículo. As if relationships and logic are at war. Como se os relacionamentos e a lógica estivessem guerreando entre si. Friends, information is basic to relationship. A informação é básica para o relacionamento. If you have a question about this, here's an illustration I've often used. Se você tem dúvidas quanto a isso, eu vou dar uma ilustração que frequentemente uso. In English, we have a saying that a dog is a man's best friend. Nós temos um ditado em inglês, como em português, que o cão é o melhor amigo do homem. And I should say, among politicians on Capitol Hill in Washington, D.C., that's even more true than it is in most places. Eu quero dizer que lá na capital dos Estados Unidos, como na nossa capital aqui, isso é verdade também. So let's say you go home from the conference today, Então, digamos que você volte para casa depois dessa conferência and you see your dog, e você encontra o seu cachorro and you know your dog always seems to understand you, looks at you, wags his tail. e você sabe que o seu cachorro lhe compreende sempre, ele está sempre lá abanando o rabinho. What a great relationship you have with your dog. Que relacionamento você tem com o seu cachorro? Frankly, better than your relationship with some of your church members. Francamente, um relacionamento melhor do que talvez com alguns dos membros das suas igrejas. But let's say then the dog says, "How was the conference?" Mas suponhamos que o cachorro se volte para você e diga, como é que foi a conferência? That will change your relationship with your dog. Isso mudará o seu relacionamento com o seu cachorro.
information is conveyed, porque informação é colocada no relacionamento. and when we speak, we reveal E ourselves. quando nós nos comunicamos, nós nos autorrevelamos. Relationship can be had. E aí o relacionamento se baseia nisso. That's what God has done in the Bible. É o que Deus fez na Bíblia. God has revealed himself. Deus se revelou. And using those propositions about himself and about us, E usando as preposições que ele faz a seu próprio respeito e a nosso respeito, he builds a relationship with com us. base nelas ele edifica um relacionamento conosco. That's why we have that famous verse over in Romans chapter 10, É por isso que temos aquele famoso versículo lá em Romanos capítulo 10, verse 17. versículo 17. Consequently, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ. Consequentemente, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. This word of Christ is the great message of the gospel. A palavra de Cristo é a grande mensagem do Evangelho. The good news that the holy God É a boa nova de que o Deus Santo has looked on sinful man olhou para homens pecadores and has sent his own son to die in our place, e enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. and has raised him to life, showing he accepts the sacrifice. E o ressuscitou, mostrando que o sacrifício dele foi aceito em nosso lugar. And he tells each one of us now that we should repent of our sins and trust in him. E ele diz que nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e colocar a nossa confiança só em Jesus. And so be forgiven for our sins and have a new life. Dessa forma, sendo perdoados dos nossos pecados e tendo uma nova vida. Friends, we would never know this message if God had not revealed it. Meus queridos, nós nunca saberíamos dessa mensagem se Deus não a tivesse revelado. Paul writes just before here in Romans 10, Paulo escreve um pouquinho antes aqui em Romanos 10, up in verse 14, versículo 14. if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God has raised him from the dead, you will be saved. No, wait, sorry, that's verse verse 10. 10. Yeah, sorry. Versículo 10, na verdade, porque com o coração... Não, versículo 9, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. So friends, expositional preaching is important Então, a pregação expositiva é importante because we don't want the local church to be built around the personality of the preacher. porque nós não queremos que a igreja local seja edificada ao redor da personalidade do pregador. We want it to be built around the person of God himself. Nós queremos que a igreja seja edificada ao redor da pessoa do próprio Deus. We can only see the people of God, the Nós- church of God, Só podemos ver o povo de Deus, a igreja de Deus, created around the word of God. criada ao redor da palavra de Deus. You remember what Martin Luther said of his experience at the Reformation when somebody asked him how could he have done all of this? Vocês se lembram que Lutero respondeu sobre a sua experiência na Reforma quando lhe perguntaram como é que ele pôde fazer tudo o que fez? He said, I simply taught, preached, wrote God's word. Ele disse, eu simplesmente preguei e ensinei a palavra de Deus. Otherwise, I did nothing. Fora isso, eu nada fiz. The word did it all. A palavra fez tudo. Friends, the word brings life. Queridos, a palavra traz vida. See, that's why our role as a preacher of God's word is so central. Por isso é que o nosso papel como pregadores da palavra de Deus é tão primordial. That's why we want to preach not merely moral exhortations É por isso que nós não queremos pregar apenas exortações morais or history lessons ou histórias ou feitos históricos or social commentaries. ou comentários sociais. Though all of these may be parts of faithfully preaching Scripture, Embora todos esses elementos talvez façam parte de uma pregação fiel, but we are called to preach God's word to God's church. mas nós somos chamados a pregar a palavra de Deus à igreja de Deus. Because Por quê? God's Holy Spirit creates His people by His word. O Espírito de Deus cria o seu povo através da sua palavra. This is why Paul says what he does to Timothy over in 2 Timothy chapter 4. É por isso que Paulo diz o que diz a Timóteo em 2 Timóteo capítulo 4, 2 Timothy chapter 4 verse 2. versículo 2. What would he say to the young pastor? O que ele haveria de dizer àquele jovem pastor? Form a committee? Forme uma comissão, Take a survey? faça uma pesquisa na igreja, Make sure you visit people in the hospitals? certifique-se de visitar os doentes nos Read a hospitais,
leia um livro, go to a Fiel conference? vá para uma conferência da Fiel. No, what does he say? Não, o que é que ele diz para Timóteo? Preach the word. Prega a palavra. Friends, those other things can be good to do. Queridos, essas outras coisas que eu citei podem ser boas, But what you must do mas o que você precisa is fazer preach the word. é pregar a palavra. This is why the apostles had earlier determined when there were problems in the church in Acts chapter 6. É por isso que os apóstolos, quando houve problemas lá em Atos 6, They say in Acts chapter 6 verse 4, eles dizem em Atos 6:4, we will give our attention to prayer and the ministry of the word. quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Because it is, as Paul says in Philippians 2, the word of life. Porque é como Paulo diz lá em Filipenses 12, é a palavra da vida. So we're not surprised when we see Jesus and his apostles quoting the Old Testament. Então nós não ficamos surpreendidos ao ver Jesus e os apóstolos citando o Antigo Testamento. And referring to the Old Testament as the authoritative guide to the will of God. Se referindo ao Antigo Testamento como aquele guia autorizado da vontade de Deus. Now, this is not always popular in churches today. É claro que isso não é uma coisa popular nas igrejas hoje em dia. Among some young pastors, people are asking why just all of us should be quiet and one person speaks. Porque entre os jovens principalmente existe essa ideia, por que é que todos nós temos que ficar quietos e apenas uma pessoa falar? Does the Bible really require a monologue like this? A Bíblia requer um monólogo assim? Friends, I think that this method of speaking God's word Queridos, eu creio que esse método de se pregar a palavra de Deus, falar a palavra de Deus, where one person speaks onde uma pessoa fala and the rest listen, e os outros ouvem, is especially appropriate today. é um método especialmente apropriado para os dias de hoje. People today are isolated. Porque as pessoas hoje estão isoladas. They're highly subjective in their São experiences. pessoas altamente subjetivas na sua They tend to experiência. be suspicious of authority. Eles tendem a ser pessoas que suspeitam de toda forma de They autoridade. tend to be confused. Têm a tendência de estarem confusos. So there is something appropriate about Christians together Então, existe algo muito apropriado acerca dos cristãos juntos listening to one who is standing here in the place of God, ouvirem uma pessoa que está ali em pé no lugar de Deus, giving his word proferindo a sua palavra. to us, Para nós que estamos ouvindo. to which we contribute nothing. E nós não contribuímos absolutamente nada para isso, Other than hearing and heeding. a não ser o ouvir e o colocar em prática. Sometimes people talk about the Greek Orthodox use of icons, images of Jesus and saints around. Às vezes as pessoas falam sobre a ideia grego-ortodoxa dos ícones, né, das imagens de Jesus a toda volta. And some young evangelical Christians in America are trying to use icons in their own churches. E alguns jovens ministros na América do Norte estão começando a usar esses ícones também. But according to the New Testament, the icon, the image of God, is Christ. Mas de acordo com o Novo Testamento, o ícone, a imagem de Deus é Cristo. He is the clearest icon. Ele é o ícone mais claro. And it's very interesting. Jesus himself E é interessante que o próprio Jesus never taught his disciples to draw or sketch or sculpt. nunca ensinou os seus discípulos a desenharem, a fazerem um quadro ou a esculpir qualquer coisa. Indeed, what he gave his Spirit to them to do Aliás, o que ele deu o seu espírito para que eles fizessem was to write books, foi escrever livros, to put down words, colocar palavras no papel, to recount and explain. relembrar o que aconteceu e explicar o que aconteceu. In fact, the oldest image we have of Christ Aliás, a imagem mais antiga que nós temos de Cristo is actually some graffiti on the wall of a catacomb in Rome. é algo escrito grafitado numa catacumba em Roma. It's a stick figure hanging on a cross É um desenho de uma pessoa numa cruz with a donkey's head, com a cabeça de jumento. and underneath it is this line that says, Alexamenos worships his God. E embaixo disso está escrito: Alexamenos
cultua seu Deus. It was mocking this idea that God had become someone who was crucified. Zombando da ideia de que Deus teria sido alguém que acabou sendo crucificado. We're not in the day of the eye. Nós não estamos no momento, no dia dos olhos. I don't care how many new products Apple comes out with. Não me interessa quantos novos produtos a Apple solta. People say we're in a visual age today. As pessoas dizem que nós estamos numa época totalmente visual hoje em dia. Friends, we were created to be visual creatures. We've always lived in a visual age. Queridos, nós fomos criados para ser criaturas visuais. Nós sempre vivemos em eras visuais. There's an immediacy of knowledge in sight. Existe um fator imediato do conhecimento adquirido pela visão. I see Eros is here, so I think he's here. Então eu vejo o Mark aqui, então eu creio que ele está ao meu lado. But at the fall, Mas na queda, we lost sight of God. nós perdemos a visão de Deus. Because of our sin, he hid himself from us. Por causa do nosso pecado, ele se escondeu de nós. And yet, in his amazing mercy, E ainda assim, na sua maravilhosa misericórdia, when we had lost sight of him, quando perdemos a vista dele, God still sent his word ele ainda enviou a sua palavra. his word of promise to our A first sua parents. palavra de promessa aos nossos primeiros pais. It's now the age of the ear. Agora é a época do ouvir, do ouvido. For Christians, we perceive the future first by the ear, even before the eye. Para nós cristãos, nós percebemos o futuro primeiramente através do ouvido, antes do que dos olhos. Now there will come a day when faith will give way to sight. É claro que virá o dia em que a fé cederá à visão. And expositional preaching will be no more. E não haverá mais pregação expositiva. And no one will be think that day is more glorious than preachers. Excuse me. Preachers are really looking forward to that day. E os pregadores estão olhando com expectativa para esse dia. Revelation 22 verse 4 Apocalipse 22:4 presents the climax of the Bible, apresenta o clímax da Bíblia. when our faith will finally give way to sight. Quando a nossa fé finalmente vai ceder à contemplação. And we shall, as the apostle says here, see his face. E como diz o apóstolo, contemplarão a sua face. But we're not in that day now. Mas nós não chegamos a esse dia ainda. We are in a day of faith. Nós estamos numa era de fé. And so, like our first parents before us, Então, como nossos primeiros pais, like Noah, like Abraham, como Noé, como Abraão, like the Israelites, like the ancient apostles, como os israelitas, os apóstolos, we rely on the word of God. nós dependemos da palavra de Deus. So thinking as pastors very practically for a moment, Então, pensando como pastores de forma bem prática, what does that mean for our churches? o que isso significa, implica para as nossas What igrejas? should our weekly gatherings be like? O que deveriam ser essas reuniões semanais que nós temos na igreja? Well, the most extended treatment of this in the New Testament is in 1 Corinthians chapters 11 to 14. O tratamento, a tratativa mais longa no Novo Testamento disso está em 1 Coríntios 11 a 14. Turn over to 1 Corinthians 14. Por favor, abra em 1 Coríntios 14. Look at verse 26, Veja o versículo 26. right at the end of it. Ao final do versículo 26. Paul summarizes his concern there well when he says, all of these must be done for the strengthening of the church. Paulo resume bem isso quando ele diz que tudo isso seja feito para a edificação da igreja. Throughout 1 Corinthians, this is Paul's standard for deciding what should be done in the congregation. Através de 1 Coríntios, esse é o foco de Paulo do que deve ser feito para os coríntios. So friends, what should be done for the building up of the congregation? O que deve ser feito para a edificação da congregação? Preaching. Pregação. And what preaching will tend most to the edification of the church? E que tipo de pregação vai atender a essa necessidade de edificação da igreja? Well, the answer must at least usually be an exposition of God's word. Geralmente, a resposta vai ser a exposição da palavra de Deus. We have to admit not all preaching is so biblical. Nós temos que admitir que nem toda pregação é bíblica. But friend, do you have any doubt that expositional preaching should be the basic normal diet
in the congregation's preaching. Mas, meu querido amigo que me ouve, você tem dúvidas de que a pregação expositiva deveria ser a dieta normal a ser dada para uma igreja? When God gave Moses instructions Quando Deus deu instruções a Moisés for the kings that would surely come in Israel, para os reis que viriam a existir em Israel, do you remember what he required them to do? você se recorda do que ele requereu que esses reis fizessem? Look over in Deuteronomy chapter 17. Deuteronômio capítulo 17, por favor. Deuteronomy chapter 17, Deuteronômio 17, beginning verse 18. And Eros, why don't you just read verses 18 to 20? ok, os versículos 18 a 20. Deuteronômio 17, 18 a 20. E também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado desta lei num livro do que está diante dos levitas sacerdotes. E o terá consigo e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que se prolongue os dias do seu reino e ele e os seus filhos no meio de Israel. He was to center his word on his life, rather, on the word of God. Ele tinha que centrar a sua vida na palavra de Deus. This is why we see in the Old Testament again and again revival coming through the preaching of God's word. É por isso que nós vemos no Antigo Testamento o reavivamento vindo como consequência da pregação da palavra de Deus. This pattern of teaching God's word was central to the gathering of God's people. Esse pregar a palavra de Deus era um padrão central ao povo de Deus. It continued in the synagogues of Jesus' day. Isso continuou na sinagoga na época de Jesus. They would read through scriptures in a lectionary cycle of a year or two. Eles liam através das Escrituras num ciclo basicamente de 2 anos. A passage of scripture would be read and a rabbi would then speak. Uma passagem das Escrituras ela era lida, aí um rabino fazia a exposição. And that's exactly what we see Jesus doing in that first sermon he preaches in the synagogue there in Nazareth. E a primeira coisa que Jesus faz quando ele entra naquela sinagoga de Nazaré, Now, exactly how much the first church services were modeled after the synagogue meetings of the time is impossible for us to determine. na verdade, o quanto as reuniões daquela igreja primitiva se moldaram em como funcionava uma sinagoga, é impossível a gente determinar isso. But we have series of expositional sermons that survive from very early in church history. Mas nós temos porções de mensagens expositivas que foram pregadas naqueles primórdios do cristianismo. And in fact, Peter's first sermon in Acts 2 Aliás, aquele sermão de Pedro em Atos capítulo 2 seems to have been an exposition and an application parece ter sido uma exposição e uma aplicação of parts of Joel 2 de Joel 2, and Psalm 16 Salmo 16 and Psalm 110. e Salmo 1:10. The letter to the Salmo Hebrews. 110. A carta aos Hebreus. The letter to the Hebrews spends long sections expounding Psalm 95 and Psalm 110. A carta aos Hebreus passa bastante tempo expondo Salmos 95 e 110. So what makes a healthy church? Então, o que faz uma igreja ser saudável? More than having enough parking for people, Mais de ser um lugar onde as pessoas chegam e podem estar presentes, or comfortable seats, ou possam estar assentadas or even a friendly confortavelmente, congregation, ou que tenhamos uma congregação amigável, or a nursery for the children, ou que tenhamos um programa de crianças na igreja, or great music, ou uma música muito boa, even more than the preacher. mesmo mais do que o próprio pregador, It is what is preached, é o que é pregado, the Word of God. a palavra de Deus. This is why you want to give yourself to expositional preaching. É por isso que você quer se doar à pregação expositiva. So let me just take time for one or two questions, Então, and then we'll turn to what is expositional preaching. aí eu vou abrir para algumas perguntas que vocês possam ter e aí nós vamos estudar o que é a pregação expositiva. So if you think you have a question that could be useful for more than just yourself, Se você tem uma pergunta que você acha que é útil mais do que somente para você, por favor, faça.
Gotta first tell me your name and what you É, do. o seu nome, o que você faz, e aí eu vou ter que repetir a sua pergunta para sair no microfone, ok? Sou Sasha, trabalho com jovens na igreja Sasha. aqui em São José dos Campos. I work with young people at the Maranatha Church here in São José dos Campos. Sou Sasha, trabalho com jovens aqui na Igreja Maranatha em São José dos Campos. Ele mencionou a questão de edificarmos a igreja ao redor da palavra de Deus e não personalidade dos pregadores. Edifying the church around E God's se ele word, pudesse not dar the algumas dicas personality práticas de of- como intencionalmente, como pregador da palavra, ele, diante da personalidade notória que ele tem, influente, ele aponta a igreja para a palavra e ter certeza de que a igreja está olhando para a palavra e não necessariamente a uma Your personalidade. experience, how can you give us practical advice on how to point the church to the Word of God and not to your personality being, very... Yeah. First of all, it is easier to point them to your personality. Primeiramente, é muito mais fácil apontá-las para uma personalidade. And I certainly don't think all personal illustrations are wrong. E eu não creio que todas as ilustrações pessoais estejam erradas But I de se think usar. you want to be careful about personal illustrations. Mas eu penso que nós temos que tomar cuidado com ilustrações pessoais. And particularly about personal stories in which you're the good guy. Especialmente com ilustrações pessoais em que você é o mocinho da história. So if you want to share an embarrassing story about yourself to make the point, Então, se você quer partilhar uma situação, de certa forma, vergonhosa, que te deixa assim na berlinda por algo que você não fez de certo, that's okay. tudo bem. But if you start telling a lot of stories about Sasha, Mas se você começar a contar muitas histórias sobre o Sasha, especially if Sasha has a big personality, especialmente se o Sasha tem aquela personalidade you'll just atraente, build people who like the Sasha show. você vai simplesmente edificar um povo que gosta do Sasha Show. And you have to be careful about that. Então, há necessidade de a gente ter muito cuidado com isso. Ask brothers around you for wisdom and for loving critique. Peça que irmãos que o amam estejam fazendo uma crítica construtiva a você o tempo todo. And the Word of God is plenty exciting. E a palavra de Deus em si, ela é emocionante, sozinha. There is lots of good stuff in there to get people engaged with. Há muita coisa boa aqui para você fazer o povo de Deus ficar envolvido. Good question. Boa pergunta. Any other brief question? Yeah, right here. And this is the last one, then we're moving on. Ok, última pergunta e depois nós vamos em frente. Meu nome é John McAllister, sou pastor da Igreja John Cristã Nova McAllister. Vida, no Rio de Janeiro. I'm a pastor of New Life Church in Rio. E minha pergunta é, o pastor Mark Dever colocou que nós vivemos na era auditiva e não visual. Nós somos um povo que vive pelo ouvir e não pelo ver. E minha pergunta ao pastor Mark Dever é se a pregação da palavra, a centralidade da palavra exclui toda forma de manifestações artísticas, símbolos na igreja, ou se ela deve orientar como nós usamos os símbolos, a arte, no culto do povo de Deus. John, that's a great question. Ótima pergunta, John. God doesn't make us normally to be blind. Deus não nos faz cegos normalmente. We are certainly to be encouraged by what we see. Certamente devemos ser encorajados pelo que vemos. The most important things that we see are lives being transformed. E o que de mais importante nós enxergamos são vidas sendo transformadas. Jesus said in John 13 that the world will see the love we have for one another. Jesus disse lá em João que o mundo verá o amor que nós temos uns pelos outros. Jesus left two visual signs, Jesus deixou dois sinais visuais, baptism and the Lord's Supper. o batismo e a ceia, But they weren't mere artistry. mas não eram apenas manifestações artísticas. It's very interesting. He didn't say just go watch the sunrise or watch the wheat grow. É interessante que Jesus não disse, vá lá e veja o sol nascer, veja o trigo And florescer. appreciate the aesthetic impact. E aprecie o impacto Aesthetic. estético. Sorry. His visual stuff O que Jesus usou de visual, is not where we're passive and just watch a drama or see a symbol. onde nós somos passivos, apenas assistimos uma dramatização e não fazemos nada. His visual stuff is active like a parable.
o visual de Jesus é ativo, como uma parábola. It's water, É água, but you have to come get in it. mas você tem que entrar nessa água. It's a meal prepared, É uma refeição que lhe é but you have preparada, to come eat it. mas você tem que vir a comê-la. So he didn't seem to leave us any mere artistic expressions in the sense of us being passive and appreciative. Mas parece que Jesus então não nos deixou qualquer alternativa dessas expressões artísticas de forma que nós enxerguemos, mas estamos passivos. It's interesting, even in the Old Testament, É interessante que mesmo no Antigo Testamento, he forbids there from being any stone used in the altar that human hands had to hew. que ele proíbe no Antigo Testamento que qualquer pedra fosse colocada sobre o altar que uma mão tivesse ajudado a moldar. And the artistry in the tabernacle and the temple, E toda a parte artística do tabernáculo e do templo, which I think was great, que eu acho que era fantástica, he very carefully exactly prescribed. ele prescreveu com todo cuidado, com toda minúcia. So, in the sense that humans always are artistic in the way, I dress and I speak, there's some artistry. E no sentido de que todo ser humano é artístico, por exemplo, na forma que se veste, na forma que fala, There will be artistry. haverá a parte artística, digamos assim. But the way we in our consumeristic culture talk of creativity and artistry, Mas a forma que nós, na nossa sociedade criativa, consumista, falamos de parte artística, he seems to have deliberately left that out of the public assembly. parece que Jesus deixou isso deliberadamente fora da Assembleia Pública da Igreja. That's not to say that a Christian in their own life Isso não quer dizer que um cristão, na sua própria vida, shouldn't be an artist. não possa ser um No, artista. that's a wonderful calling. É um chamado e tanto. But that's not something we all have to agree upon to come together as God's people. Mas não é algo sobre o qual nós todos temos que concordar e nos juntar como povo de It's a Deus. short answer. A resposta bem curtinha. Let's take a 60-second break where you can just stand up and then we'll sit right 60 back down and segundos get de going. intervalo para vocês se esticarem e ficarem de pé e nós entramos no segundo assunto.